no nosso MetaTrader, que é a plataforma que eu utilizo vinculada da corretora da CFI, é uma corretora que eu utilizo de minha confiança para fazer as minhas operações. Ela tem várias plataformas, inclusive tem até uma plataforma de inteligência artificial. Acesse o site deles para vocês terem mais informações. O link está na descrição desse vídeo. Tá ok? Então, nós estamos aqui no ativo EURUSD, mas eu vou pro o ativo SP500, tá? Esse aqui, pessoal, a gente consegue observar, olha o movimento de baixa que teve o SP500, né? Ele veio corrigindo esse movimento de alta que teve. E nós tivemos hoje, pessoal, tá? Um mercado bem, né? Bem com um grande pavio para cima e para baixo, um mercado bem volátil, né? Não é muito comum, até porque nós poderíamos, né? Ter alguns movimentos maiores do que isso, claro. Mas você vê que a lateralização dele é uma lateralização, isso aqui, né? Ele não está numa tendência de alta nem tendência de baixa. Geralmente, quando o mercado ele faz uma tendência de baixa e volta para onde ele estava, né? É muito comum o mercado, na sequência, ele ficar lateralizado, por exemplo. É muito comum você pegar e depois ele ficar lateralizado. Então, teve um momento de baixa, movimento de alta, é muito comum ele ficar dentro de um caixote depois, tá? Então, você vê que um alto volume, né? Uma alta, né, volatilidade, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, vou lá em inserir, na parte superior aqui do MetaTrader, indicadores, personalizar, o último aqui, tá? No caso, personalizar. Aí você vai lá, vai até o final, tem o ROC, né? E tem o VROC, que é o nosso foco aqui, tá? Inclusive tem o vídeo, que é a média móvel que eu falei pra vocês na semana passada, tá? Quem não viu, tem um vídeo bem top lá sobre a média móvel que se adapta à volatilidade do mercado. Ela não é uma média móvel exponencial simples, comum. É a média móvel que se adapta conforme o mercado. Muito bom esse vídeo. Pouco aqui o VROC, deixando a configuração padrão, tá ok? Pessoal, esse VROC, ele tá na configuração de 25 períodos, tá? Ou seja, ele vai fazer a leitura, tá, dos últimos 25 candles, tá? Vai fazer a leitura dos 25 candles para ver a diferenciação, tá, que nós temos de volume. Então, se você observar, nesse momento aqui, ele teve uma alta bem forte, tá? Que quer dizer que o volume, né, o VROC, tem essa alta forte, né? Isso quer dizer que neste momento houve uma grande diferença entre os compradores e os vendedores em relação aos últimos 25 candles. Ou seja, o mercado vai andar. Nesse caso, você já tem por exemplo, um norte. Pô, o mercado vai ter um movimento de alta ou de baixa. O mercado vai se movimentar, porque tá tendo muito mais oferta do que demanda, ou muito mais demanda do que oferta. Então tá tendo uma diferença grande entre os compradores e os vendedores, tá? Nesse caso, eu gosto de utilizar a utilização de dois indicadores, né? Duas médias móveis, 2 e 9 períodos. Mas vamos entender primeiro o VROC, para vocês entenderem bem. Observem que ele tem algumas regiões em que ele não fica tão relevante. Eu costumo não operar nesses horários, tá? Quando o VROC ele não fica tão relevante, eu prefiro esperar ele ter uma alta relativamente importante, tá? Uma diferença bem grande. Claro, aqui nós tivemos uma diferença muito acima. Mas se você pegar em média, o mercado ele fica nessa diferenciação aqui, ó. Quando ele chega próximo ali a 719, né? O cálculo percentual, 719, você vê que bem nesses momentos, quando há essa diferença e o VROC ele fica próximo a essa região, você vê que é o início de uma possível tendência de alta, né? Você vê que, ou de baixa, né? Você vê, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui quem analisou essa diferenciação pegou todo esse movimento de baixa. Inclusive, quem participou da aula de mercado americano essa semana, mercado internacional, viu que formou um martelo invertido no topo do SP500, isso aqui é um martelo invertidaço, tá? Numa máxima histórica, praticamente. Então, isso aqui é um gatilho de venda. E o VROC apontando que vai ter uma diferenciação de volume. Ou seja, ele vai sair da lateralização. Você vê que ele vem equiparado, né? Lateral. Aí depois entra um VROC gigante. Ou seja, muita gente pegou esse movimento de baixa ontem. Inclusive até alguns alunos, né? Pegaram esse movimento de baixa e seguraram a operação. Foram segurando, né? Aqui também, mercado veio lateralizado. Opa, VROC alto. Ou seja, muita diferenciação de volume. Poderemos ter um movimento, né? Aqui a mesma coisa, mercado lateralizado, podemos ter um movimento de baixa, né? Às vezes ele demora um pouco para o movimento acontecer, mas ele vai repercutir, né? VROC aqui também, né? Alto, começou a subir bastante, ou seja, movimento de alta, ou de baixa, nesse caso foi um movimento de alta, mas ele indica uma possível saída da lateralização, ou seja, tá? Se ele vem lateral, ele tende a explodir para um dos lados, ou
se ele vem numa tendência de alta, ele tende a reverter essa tendência. Tá? Então é muito importante, você que opera em mercado lateralizado, ou até mesmo tem medo de operar no mercado lateral, essa aqui é a solução para você, né? Operar com o VROC, que é muito, muito, muito eficiente, né? Então você vai utilizar o quê? Além do VROC para te indicar, né, uma possível mudança no volume, uma possível tendência, por exemplo, eu acabo colocando, isso seria um indicador, tendência, moving average, uma média de 9 exponencial, deslocada a um período, e vou inserir uma outra média móvel exponencial, tá? De 9 períodos, só que sem deslocar, tá? Eu vou deixar na cor verde, rosa aqui. Legal. Então, observe comigo aqui, pessoal. O que nós temos, né? Nós temos que o indicador VROC aqui, neste momento aqui, ó, ele ficou bem acima, né, do nossa linha que a gente fez, não fosse uma média. Ou seja, acionou um alerta pra gente. Opa, o VROC acionou. Ou seja, ele vai movimentar bastante. Ele tende a movimentar, a formar uma tendência, né? Então você observa que nesse momento as médias estão indicando uma tendência de baixa, por quê? Porque a média móvel não deslocada, quem não viu esse vídeo, tem um vídeo aqui, tá? Para explicar como funcionam as médias. A média móvel não deslocada está abaixo da deslocada, ou seja, nesse caso, a rosa está abaixo da preta. Isso indica uma possível tendência de baixa. Quando o VROC ele aponta isso, opa, dá uma confirmação para essa tendência de baixa. Eu, Norton, eu sempre não entro a qualquer momento. Eu espero o mercado retornar para a média, que foi aqui nesse momento aqui, ó. Foi aqui, ó. Então eu entrei vendido nesta região, tá? Por causa do VROC. Porque o VROC estava alertando que ia ter uma diferença de volume, estava tendo uma diferença de volume, o mercado ia dar um movimento de baixa ou de alta, mas como os médias móveis estavam indicando uma tendência de baixa, eu continuei na tendência de baixa. Tá? Então é bem interessante. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Quando o VROC começou a ficar acima da nossa média. VROC pequenininho assim, pessoal, não considero, tá? Prefiro mais usar quando ele está acima da nossa média que a gente fez ali. Então você pega um teu gráfico e você vê. Ah, não, tá bem acima da média que eu acabo utilizando, né? Então deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu traçar. Então são regiões importantes. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo agora, né? Nós estamos tendo uma tendência aqui de baixa, nós tivemos uma tendência de baixa aqui, tá? Se vocês observarem, foi uma tendência de baixa bem grande, inclusive a tendência que teve ontem, né? E né, o VROC falou, pô, vai movimentar, né? Ele vinha meio que numa lateralização, né? Ele vinha dentro de uma lateralização aqui, se a gente pegar aqui as formas aqui, ele vinha de uma lateralização, tá? E quando o VROC começou a aumentar, indicando uma possível, né, tendência. Nesse caso, realmente, de fato, foi uma tendência. Demorou um pouco, tá? Mas depois ele veio esse movimento de baixa. Como eu falo para vocês, não entrem de qualquer maneira. Esperem uma confirmação. Eu espero retornar para a média para entrar vendido. Então as médias móveis estavam indicando uma tendência de baixa quando o VROC começou a apontar uma diferença de volume, né? Então, indicativo de uma possível tendência de baixa. Aí eu teria vendido somente na média móvel, tá? Então, é um indicador muito interessante que você pode aplicar em qualquer plataforma, em qualquer mercado. E ele tem uma assertividade muito boa. Por quê? Porque ele mostra a diferença quando vai iniciar um movimento de baixa ou de alta. Se as médias móveis estão indicando tendência de baixa e o VROC está apontando que vai ter uma diferença de volume, pô, entra a favor da tendência de baixa. Né? Ou se o VROC começa a aumentar e as médias indicando tendência de alta, entra comprado, com tendência de alta. Tem uma outra plataforma também que eu utilizo bastante, pessoal, tá? Que é a CTrader. Comecei a utilizar ela mais, tá? É uma plataforma bem interessante, tá? Para quem não se acostuma muito com o MetaTrader, é uma plataforma bem legal, tá? É uma plataforma que tem um gráfico do SP500, aqui estou no gráfico do EURUSD, mas você pode operar no SP500. Até você pode escolher todos os símbolos desse lado aqui, pessoal, ó, tá? Vou pegar aqui, tem o UK 100, nós temos o US 100, que é o Nasdaq, nós temos o US 30, que é o Dow Jones, e o S500. Vou pegar e vou arrastar ele aqui, ó. Ó, nós temos o gráfico do índice SP500 aqui, tá com o indicador de volume aqui, mas eu posso pegar e fazer o quê? Eu vou lá em cima nesse F aqui, ó, e pesquiso, ó, Volume Rock. Inclusive, né, tem até um vídeo como fazer ali. Então eu vou clicar aqui em Volume Rock, períodos eu vou colocar 25, tá? E vou dar um OK. Então ele já apareceu aqui pra gente aqui, tá? Eu tô no gráfico de 1 hora, eu vou mudar aqui pro gráfico de 5 minutos. Inclusive tem gráfico de Renko, tá? Quem quer operar no mercado internacional e não utiliza o MetaTrader, não achou o MetaTrader muito bom para operar no gráfico Renko, dá para utilizar Renko, Tick, né? Que são, né? Por Ticks, nós temos por Range, por Pips e também por, o Heiken Ash, né? Então eu pego o gráfico de 5 minutos aqui, ó. Ó, tô no gráfico de 5 minutos no SP500, né? E aqui você consegue comprar e vender. A plataforma tem em português, né? Compras e vendas, escolhe o volume que você quer, né? Você pode deixar stop gain, stop loss.
Então assim, pessoal, é bem completa essa plataforma, vou começar a fazer mais vídeos sobre ela. Tem automatização também, você pode criar automate, tem automatização, tem algumas estratégias também, por exemplo, se você quiser, você pode utilizar algumas estratégias já prontas, né, de automatização, ou fazer o trade manual, como eu sempre faço, tá? Então nós temos o tempo gráfico, e você pode utilizar, né, várias maneiras, vários indicadores também como confirmação, sem problema algum. Então é bem interessante, bem fácil. Também você consegue, né, calcular de um ponto até outro, quantos pontos subiu ou caiu, você pode traçar linhas, setas, né, a plataforma é bem completa e até aqui são as suas ordens aqui, ó. Então aqui aparecem as ordens que você comprou ou vendeu automaticamente. Tá certo, pessoal? Então, tá tudo bem programado. Então esse é bem interessante, né, pessoal? Essa plataforma é bem legal, que vocês podem começar a testar, vou começar a utilizar mais elas também, né? Comenta aqui abaixo se vocês já utilizaram ou vocês querem que eu utilize essa plataforma também mais vezes no mais dos vídeos, tá? Você pode até tirar o gráfico, deixar somente o gráfico para fora, né? Você tira o gráfico, tem várias funções, né? E pode operar qualquer mercado internacional, tá certo? Então esse foi o indicador VROC, que é um indicador que eu utilizo bastante para fazer minhas operações, tanto no SP500 ou até mesmo no EURUSD. Eu acabo utilizando essas duas plataformas, tanto a MetaTrader quanto a CTrader, na corretora da minha confiança, que é a corretora da CFI. O link está na descrição. E claro, né? Caso dúvidas sobre operações, sobre estratégia, sobre indicador, comenta aqui abaixo ou mande uma mensagem para mim com o final 4004, que é o meu telefone. Tá certo? Compartilha dúvidas sobre treinamentos sobre mercado internacional, temos treinamentos recorrentes sobre mercado internacional. Tá certo? Muito obrigado para você que me assistiu, se inscreva nesse canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade aqui no canal da Wall Street. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.